E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E eu espero que a mensagem de hoje fale de forma profunda no seu coração. Ela tem falado muito comigo e eu creio que também falará de maneira plena, suave, mas com profundidade no seu coração. E antes de começar a ler essa mensagem para você, eu quero declarar sobre a sua vida que não importa a origem que deu início à sua história, mas que importa é que existe um Deus que pode mudar o rumo e o destino da sua vida. Exatamente sobre isso nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre um homem que teve o seu nascimento marcado pela dor, mas que se posicionou, se levantou em oração e buscou em Deus a mudança para a sua vida. Então pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega um caderno para que você possa fazer essas anotações. E depois você tire um momento específico, pessoal, para que Deus fale de forma profunda ao seu coração. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9 e 10. Apenas 2 versos, aonde o autor vai descrever no início desse capítulo sobre as genealogias da tribo de Judá, mas que de repente ele para tudo o que está fazendo para citar a história de um homem. E esse homem vai se chamar Jabes. E então a mensagem começa descrevendo assim: E foi Jabes um homem mais respeitado entre a sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a resposta para essa oração, meus amigos, diz o seguinte: E Deus atendeu ao seu pedido. E aqui eu quero começar te explicando o contexto dessa história. Quem foi esse homem? Qual o enredo da sua história? O capítulo 4, como vocês viram, começa descrevendo a genealogia da tribo de Judá. Até então ele vai citando, né? Fulano tal é filho de tal, que foi pai de tal, que foi filho de tal. E do nada ele para essa descrição e então começa a contar a história desse homem. É como se dissesse assim: sabe a família tal? Gente, no meio daquele povo tinha um homem e que Deus fez uma situação na vida daquele homem impressionante. É como se ele quisesse enfatizar e destacar essa história. E aí ele começa dizendo que Jabes foi um homem, foi mais destacado, mais honrado entre os seus irmãos. E a mensagem vai contar que mãe de Jabes decide nomeá-lo por causa do enredo do seu nascimento. E Jabes vai significar dor, aflição, que nos dá a entender que ela nomeou ele com esse nome devido ter sofrido diante das circunstâncias do parto. E a gente sabe que na tradição hebraica são as mulheres que dão nome aos seus filhos. E normalmente elas dão esses nomes mediante as circunstâncias do seu nascimento. E aí, como exemplo, a gente vai lembrar de Raquel, esposa de Jacó, que quando está dando à luz o seu filho caçula, por meio de tanto sofrimento, ela ali já quase morrendo, ela decide dar o nome de Benoni, que significa dor, sofrimento. Mas Jacó vai quebrar essa tradição, essa cultura, porque isso era normal. Como eu disse, as mulheres nomeavam seus filhos por meio das circunstâncias que eles nasciam. Então Jacó, com entendimento e sabedoria, decide quebrar essa cultura, essa tradição e diz assim: não, o nome dele não será chamado Benoni, o nome dele será chamado Benjamim, que significa o filho da minha mão direita, ou a força do meu braço. Então, logo depois, a palavra vai dizer que Rebeca dá seus últimos suspiros e vem a falecer. E então Benjamim não é marcado com o nome de dor, como Benoni, mas sim como Benjamim, como a força do braço de seu pai. E aí Jabes simplesmente também vai quebrar essa tradição quando ele tem esse entendimento espiritual, aonde ele entende que existe um Deus que pode mudar todas as coisas, que não importa o início que a sua origem causou, não importa o nome que a sua mãe o deu, existe um Deus
que pode mudar as circunstâncias da vida de qualquer pessoa. Então Jabes, que eu creio que por meio da influência do Espírito Santo, decide fazer uma oração simples, curta, porém muito poderosa, aonde ele pede para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor alargue suas tendas, para que a presença do Senhor esteja com ele e que o Senhor o livre do mal. Quando Jabes pede para que o Senhor o abençoe, ele entende que precisa do favor de Deus. É como se ele dissesse: Deus, olha para mim, olha para a minha situação, olha para as minhas circunstâncias. Eu sei que o Senhor não foi pego de surpresa quando a minha mãe decidiu me dar esse nome. Eu tenho carregado dor, eu tenho carregado trauma, porque todas as vezes que pronunciam o meu nome, eu lembro que causei dor para minha mãe. E isso tem tentado me aprisionar. Mas eu quero pedir a tua bênção, Pai. Porque se o Senhor me abençoar, eu sei que o teu favor vai chegar na minha vida. E tudo pode ser mudado através da tua palavra. Através da tua liberação de bênção. E aí ele entende e faz esse pedido à bênção. E aí eu lembro das nossas infâncias, quando nós éramos ensinados a pedir a bênção dos nossos pais. Bença mãe, bença pai. Como é importante a gente carregar a bênção de Deus, pedir a bênção de Deus para que nos acompanhe. E é isso que nós precisamos entender, que precisamos da bênção e do favor de Deus nas nossas vidas. E aí o segundo pedido, ele vai dizer: Pai, alargue as minhas fronteiras. E aí ele não está enfatizando em apenas questões terrenas ou bens, mas ele está dizendo para Deus: Deus, venho de uma situação que decidiram me limitar. Eu tenho andado limitado diante das circunstâncias da minha história. Mas eu desejo que o Senhor me leve além, que o Senhor me dê oportunidades, que o Senhor me torne influente, para que a minha história seja mudada, para que eu possa chegar aonde talvez outros acharam que eu não poderia, ou até mesmo eu acho que não posso. Mas eu sei que se o Senhor alargar os meus territórios, eu posso chegar a qualquer lugar. E aí a terceira oração é a coisa mais linda. E como eu demorei para compreender a importância desse entendimento, aonde ele diz: Pai, eu quero a tua bênção, quero o teu favor. Quero que o Senhor me dê oportunidades de crescimento, de influência. Eu quero ir longe, eu quero chegar além. Mas nada disso vai importar para mim se a tua mão não for comigo. Porque Jabes entende aqui que não vale ter riqueza, bens, dinheiro, conquistas, se a gente não carrega a presença de Deus conosco. Eu não sei se você já passou por alguma situação em que você estava em algum momento de aflição e de repente a presença de Deus te inunda, te trazendo uma sensação gostosa, da qual você entende que ninguém pode fazer. É um meio que ninguém compra. E aí eu lembrei agora em um momento que eu estava no meu antigo trabalho e nós estávamos em um debate sobre religião. E aí eles estavam questionando, sobre as nossas tradições religiosas, sobre os comportamentos dos cristãos, das pessoas falando em línguas, no círculo ali da igreja, de como era a presença de Deus. E eles ficavam perguntando, e eu lembro que eu disse uma resposta assim: gente, a presença de Deus não se explica. Por mais que eu fale, eu não vou conseguir dimensionar para vocês como é, descrever o suficiente como é a presença de Deus. Porque a presença de Deus, meus amigos, é difícil de se explicar. Porque só vivendo essa experiência para entender o quanto ela é importante. E nenhum ouro, nenhuma prata, nenhuma riqueza pode substituir a presença de Deus. Você pode ter o maior tesouro, você pode ter muito dinheiro, mas ser vazio. Mas quando se tem a presença de Deus, você pode ser o mais humilde. Se você carrega a presença de Deus, você é rica. Porque a presença de Deus traz a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. Coisa que o dinheiro nenhum compra. E então,
Jabes vai entender que Deus, eu quero tudo isso, eu desejo tudo isso, eu te peço tudo isso. Mas se a tua mão não estiver comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu sei que nada terá o poder de suprir a satisfação da minha alma, a satisfação do meu coração. Porque a verdadeira satisfação resulta na presença de Deus. E quando a mão de Deus está sobre mim e sobre você, não importa a adversidade que você está vivendo. O que importa é que Deus, no meio dos vales, dá escape, causa um rebuliço por mim e por você. E aí, sua quarta oração, ele vai pedir: Deus, também livra-me do mal e da dor. E no meu entendimento, meus amigos, eu creio que Jabes não está pedindo para que Deus o livre de todo tipo de sofrimento que ele venha correr o risco de passar. Porque a própria palavra vai dizer, o próprio Cristo vai dizer que no mundo tereis aflições e tende bom ânimo. Eu creio que ele quer dizer: Deus, eu sei que estou sujeito a viver tempos difíceis, mesmo tendo as suas bênçãos, tendo o seu favor, tendo tudo que eu desejo. Mas tudo que eu peço é que quando esse tempo difícil chegar, que o Senhor me proteja, que o Senhor me dê livramentos, que o Senhor me dê maturidade emocional para lidar com todas as circunstâncias. Que a dor, que o trauma, que os sofrimentos não tenham poder de me aprisionar novamente, mas que eu possa fluir, Senhor, diante de qualquer circunstância, porque eu sei que o Senhor estará me protegendo, me dando livramentos necessários, me dando sabedoria, me dando discernimento para lidar com qualquer situação. E aí, o Senhor vai contrariar a lógica humana, onde ele vai responder à oração de Jabes, porque ele entende que Jabes cumpriu o princípio, decidiu se colocar em lugar de dependência, porque sabia que sozinho não podia fazer coisa alguma, mas entendeu que o Deus Todo-Poderoso podia mudar a sua vida. E aí Deus decide responder a oração e dizer assim: Jabes, vou atender sua oração, vou contrariar a lógica humana, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor confunde as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí eu me peguei me perguntando: Deus, por que o Senhor não mudou o nome de Jabes? Porque automaticamente eu lembrei que Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó. Deus mudou a história desses homens, mas também mudou o nome deles. Mas Jabes, Deus faz diferente. Deus não muda o nome dele, muda a história dele. E Deus não vai precisar mudar o seu nome para mudar o significado da sua vida. Talvez Deus não vai mudar da forma como você espera e você quer, mas Ele vai mudar da maneira que Ele acha correto e importante e necessário para a sua vida. E aí então o Senhor começa a contrariar. E aí eu fiquei imaginando, pensa, vem Jabes, a vida dele começa a ser mudada, transformada, vivendo milagres de Deus. E aí o Senhor começa a contrariar a lógica humana. Aonde Jabes vem mudando, Jabes vem crescendo, vem superando suas dores, seus traumas, o semblante que outrora às vezes era caído, agora tem um brilho diferente, um sorriso no rosto. E aí quem olha diz: ué, aquele não é Jabes? Cujo nome significa dor, mas está alegre? Cujo nome significa aflição, mas está contente? Que história é essa? O que está acontecendo? Mas Jabes está simplesmente carregando a presença de Deus com ele, recebendo o favor de Deus sobre a vida dele. E é isso, meus amigos, que Deus quer fazer por mim e por você. Quantos de nós já não fomos rotulados por causa da origem da nossa história? Ah, essa vai ser igual ao pai, esse vai ser igual à mãe, lá vai a fulana X, não vai dar pra nada, não vai ser ninguém. Eu mesma já vivi esses rótulos, mas Deus disse: ei, quem dá a última palavra sou eu, quem determina todas as histórias sou eu.
e eu vou contrariar a lógica humana. E aí Deus muda a história de Jabes. E assim como Deus tem poder para mudar a história desse homem, Ele também tem poder para mudar a minha e a sua. E aí você pergunta, Rose, qual o segredo? E eu digo para você, você esqueceu? É a oração, porque Jabes só viveu toda essa diferença a ponto do autor parar uma genealogia para citar a sua história, porque ele decidiu se levantar, se posicionar em oração. Ele parou de choramingar, ele deixou seu sofrimento de lado e decidiu se levantar. Eu vou me levantar, porque eu sei que existe um Deus que pode mudar essa circunstância. Eu sei que existe um Deus que pode mudar a vida do meu filho. Eu sei que existe um Deus que pode mudar o meu casamento. Eu sei que existe um Deus que pode entrar lá naquela empresa e mudar todas as coisas. E como que eu venço isso? Como eu alcanço esse favor de Deus? Por meio da oração. Está sendo claro na mensagem. E é isso que eu e você precisamos aprender através dessa mensagem. Não é na sua força humana, não é na sua habilidade, não é na sua esperteza, não é na sua inteligência, mas é por meio da oração, pedindo ajuda e o favor de Deus. Porque é Deus quem muda todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. E aí você pode se encontrar em um momento da sua vida onde você diz, ai, eu oro, eu peço, Deus muda a minha história, faz novo todas as coisas, mas nada está acontecendo. E aí eu quero te perguntar, mas você está fazendo algo também para que o Senhor mude a história? Tem cumprido a parte da sua responsabilidade? Porque, meus amigos, Deus entra na parte que o homem não tem poder para atuar. Mas aquilo que você é capaz de fazer, Deus não vai entrar. Eu, por muitos anos, achava que com meu esforço, com a minha dedicação, eu faria. Eu, por muitos anos, achava que por meio dos meus esforços, eu chegaria nos lugares que eu desejava. E aí eu estudava, eu me esforçava, eu entrava madrugadas afora e eu não alcançava meus objetivos. Batia na trave, mas não alcançava os meus objetivos. E aí você me pergunta, Rose, mas você cumpria esse princípio? Colocava Deus como centro do seu pedido, dos seus desejos? Não, não. E como eu queria ter tido esse entendimento antes, de que, acorda, sozinha você não vai lugar algum. E uma vez o Senhor falou para mim, Rose, eu vou realizar os desejos do seu coração, mas não vai ser pela força do teu braço, porque a honra e a glória precisa ser minha e não sua. E essa história aqui de Jabes, ela simplesmente não está refletindo a glória do próprio Jabes, mas claramente, de acordo com a sua oração, ele deixa claro que tudo que ele conseguiu foi por meio da oração e através da resposta de Deus. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, qual a origem da sua história, o que tem te marcado, o que tem te limitado, o que tem te impedido de avançar novos sonhos, novos projetos. Mas eu quero te convidar, através desta mensagem, que você tome um rumo diferente, que você se coloque em posição de oração, depositando em Deus as suas expectativas, os seus sonhos, os seus desejos, e pedindo o favor, a bênção de Deus, e entendendo que Ele precisa estar à sua frente, que se não for Ele fazendo e operando por você, você não vai alcançar os seus milagres. Que essa mensagem, meus amigos, tenha falado ao seu coração, que você possa tirar um tempo de meditação e deixar que o Espírito de Deus fale de forma mais profunda e detalhada. Às vezes o Espírito Santo de Deus quer te dar instruções através de novos posicionamentos para que você viva um novo tempo. Mande essa mensagem para aquela pessoa que está estagnada, que está limitada, que está presa ao ciclo da dor, da sua origem, da sua história, para que essa mensagem o influencie a viver um novo tempo em Deus. E eu quero te convidar a compartilhar, a comentar, a curtir, ativar o sininho para novas notificações, mas também se inscrever neste canal.
E eu desejo que a bênção de Deus, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, te dando direcionamento, te dando orientação, para que você possa viver grandes milagres com Deus. E que o seu povo possa dizer: aquele ali carrega o favor de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. E tchau, tchau. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva.